Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma edição do Planck Talks aqui do Colégio Planck. E hoje a gente tem um tema super importante, um tema que permeia muito a mídia, que é bullying e preconceito. Que é aquela situação onde dentro da família, dentro da escola, na internet, as pessoas promovem o bullying, sofrem bullying. Então a gente vai tratar aqui sobre o que é, como que a gente pode atuar, como que quem sofre pode pedir ajuda. Então, são vários aspectos, várias faces que a gente vai tratar desse assunto, que é muito sério e muito importante para toda a nossa comunidade. Então, se você acha esse assunto interessante, por favor, nos siga, marca aqui o sininho, deixa aqui um comentário, compartilhe o link com quem você acha que esse episódio, que esse assunto pode somar, pode colaborar. Lembrando que a proposta do nosso Planck Talks é sempre falar de educação, sempre falar de apoio à nossa sociedade. E para isso a gente tem um time de primeiríssima qualidade. Vou começar aqui com a doutora Degenani, que é psicóloga, uma experiência na área de psicologia, ênfase em psicologia cognitiva, avaliação psicológica, neuropsicologia, psicomotricidade e psicologia escolar. Quanta coisa! Parabéns, Degenani, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Certo, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando num bate-papo bem bacana sobre um assunto que é de tremenda seriedade, que é realmente falar sobre bullying, esse fenômeno que ocorre em diversas esferas, não só na escola, nas famílias, na comunidade, enfim, tá? Uma forma muito boa é realmente a gente conscientizar acerca desse tema. Tá? O bullying é sempre um fenômeno que vai envolver um agressor e, obviamente, a vítima, a pessoa agredida. Tá? É um comportamento intencional que realmente tem a intenção de machucar o outro, de causar dor, de causar sofrimento a outra pessoa, certo? Então, nós temos muito o que falar sobre esse tema, principalmente do perfil dessas vítimas, do perfil desses agressores, e entender o fenômeno realmente para poder combatê-lo. Importante. Para complementar, temos aqui a presença do Dr. Eduardo Vaz, jurista, advogado, professor, palestrante e autor, é doutor em Direito Internacional e mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, pós-doc em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutor, prazer ter aqui o senhor, professor aqui também do Colégio Planck, falando um pouquinho dos aspectos legais desse assunto tão delicado, feito a doutora Degenani falou. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, André. Boa tarde a todos. Eu acho que é sempre muito importante a gente inserir o direito em qualquer discussão. Muito porque, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, o direito ele tem sido visto com uma carga muito pesada. Daqui a pouco eu explico por quê. Em relação a essa matéria, também ele é visto de uma forma que a gente tem que explicar de uma maneira muito simples. Eu vou tentar não usar nenhum termo, não vou falar sobre leis, números e nada, mas para a gente tentar explicar de uma forma calma e tranquila como o direito olha para essas questões. Perfeito. Hoje, no dia de hoje, mais sobre o bullying, eu vou inserir alguns temas a mais como stalking, enfim, temas que são muito ligados. E é um prazer estar aqui. Poxa, vai ser muito bom. E, para complementar, me ajudar a mediar essa dupla, que é a doutora Degenani e o doutor Eduardo, a Márcia Carneiro, que é psicóloga, coordenadora do ensino médio aqui do Colégio Planck e coordenadora do PGG, que é o Planck Global Guidance, que é a nossa área internacional. Márcia, prazer ter você aqui mais uma vez, debater nesse assunto que é tão importante para a nossa comunidade. Obrigada, professor. E hoje, com uma alegria muito grande de já ter trabalhado com o professor Eduardo, com a doutora Degenani, e de já ter estado em diversas situações, de compartilhar com eles esse movimento que é de bullying, de termos vivenciado juntos e de termos trabalhado sobre isso. Então, hoje é um dia muito feliz aqui para essa discussão, porque a gente vai ter bastante coisa boa para falar. Poxa, é uma honra ter vocês e vamos debater esse assunto, essa pauta, de uma forma muito séria, porque o bullying não é algo passageiro, não é algo temporal, não é algo que possa ser tolerado, é algo realmente muito grave. E aí, doutora, eu queria começar com a senhora. Como é que a gente explica para a nossa audiência o que é o bullying?
Qual que é a diferença do bullying para uma brincadeira, ou a diferença do bullying para uma relação ali de amizade? Em que momento que isso deixa de ser algo saudável e normal, de um clima bom, e passa a ser algo que está machucando alguém? Certo, né? Como eu comecei lá a comentar, né? Até antecipei um pouquinho. Mas muito mais pela realmente importância de se falar sobre isso, né? Então é importante, né, sempre lembrar que o bullying é algo repetitivo, né? Ele é intencional e repetitivo. Então é esse fenômeno que ocorre, né, com um agressor que realmente tem a intenção de machucar, né, uma determinada pessoa, né? Então temos a vítima nesse cenário, né, essa intenção e a repetição de atos, né, de atos agressivos que podem ser, né, tanto uma agressão mais verbal quanto uma agressão física ou outras ações que essa pessoa pode ter, né, viabilizando, né, realmente difamar essa outra pessoa. O bullying ele pode ser feito por uma pessoa e por um conjunto de pessoas? Geralmente tem o perfil de um agressor, né, que acaba algumas vezes trabalhando com um grupo, né, daquelas pessoas que podem se associar a ele. Entendi. Né? Então são pessoas também fragilizadas, né? Ao meu ver, o próprio agressor é uma pessoa muito fragilizada em termos psicológicos, obviamente, tá? Porque ele acaba sentindo prazer nessa dominação do outro. Certo? E essa pessoa, ela pode, dentro de um contexto, né, ser realmente admirada por outras pessoas, tá? E nessa admiração, esses outros acabam, né, criando ali ações em conjunto, né, de acordo com uma liderança para que ações sejam feitas para machucar alguém. Que coisa. Sim. Mas assim, existem diferentes tipos, Márcia, de bullying? Ou são todos... Tudo é bullying? Ou tem diferentes tipos? Existe isso ou é só um tipo de bullying? Pode ir, professor, porque eu sei que você tem uma coisa interessante. Existem vários tipos, né? A lei, ela traz de forma objetiva quais são os tipos. Ela lista 8 tipos. É que ali eles se misturam um pouco. Então, por exemplo, o bullying verbal, xingar, exemplo clássico. Tá? Então, não basta xingar, você tem que xingar de uma forma reiterada, assim, aquilo vira uma prática reiterada ao longo do tempo. Ele vai massificando, ele vai intimidando, né? O uso do termo é esse, intimidação. Ele vai intimidando, porque é uma prática que você vai xinga um dia, xinga outro dia, xinga outro dia. Então, toda forma moral ou verbal, esse é um primeiro grande tipo. Você vai afetar a dignidade daquela pessoa. E é importante a gente falar também, lógico que a gente está num ambiente de escola, mas o bullying não é só de jovem para jovem, ou tal. Ele pode ser do jovem para o adulto, para o idoso, vice-versa. Ele pode ser do professor para o aluno, ele pode ser de qualquer meio. Se a gente for... Em quaisquer relações pode existir. Em qualquer tipo. Se a gente for pegar a origem do termo, né, em inglês, é de valentia, de valentão. Então, assim, há uma intimidação por aquele se colocar como valente em relação à situação. Então, o moral, o verbal é o principal, mas você tem o físico. Um exemplo clássico, né? O aluno chega, ou a criança chega, ou a pessoa chega e dá um empurrão. Aí no dia seguinte dá outro empurrão. No terceiro dia dá outro empurrão. É um bullying físico. Ele pode ser ligado a questões de sexo. Querer roubar um beijinho, vai no outro dia querer roubar outro beijinho. Então, assim, o limite ali é muito perigoso. Você tem em relação ao patrimônio, ao dano, por exemplo. Chega lá, quebra um lápis do outro. No outro dia, quebra o lápis do outro. No outro dia, quebra o lápis do outro. Isso é bullying. Então, você tem algumas formas. O cyberbullying nada mais é do que os tipos de bullying dentro do ambiente digital. Perfeito. Então, é essa a diferença só. Mas, assim, para início, esses são os principais tipos, né? Tem as sutilezas, né? Tem, às vezes, bullying que acontecem por meio de comportamentos sutis, certo? Por exemplo, o isolamento constante de uma determinada pessoa dentro de um grupo. Seria um bullying social, né? Um tipo. Eu vou deixando ela sempre à margem. É mais um tipo, que é muito comum no ambiente de uma escola, né? Essa indiferença, né? Ou mesmo uma difamação, né? Por meio de boatos que se pode falar sobre, né, uma determinada pessoa,
certo? Sempre com esse caráter, né, de repetição mesmo, para que seja caracterizado como bullying. E na escola, a gente tem essa mistura muito grande quando a gente está falando daquilo que acontece na rede social e quando isso vem para a escola e de que forma isso atua nesses dois ambientes. É o que a gente mais ouve sobre esse momento, que é, ele não está só em um ambiente, então ele não está só dentro da escola, só aquele momento que o aluno está vivenciando aqui com a gente. Ele está aqui, ao mesmo tempo, fora tem uma série de coisas acontecendo que atacam diretamente a esse ser humano. Então, é uma coisa que é grande e que a gente hoje tem mais dificuldade de entender a proporção que isso toma e de que forma acontece. Mais ou menos o que o doutor Eduardo colocou, né? O que acontece na internet não é nada diferente do que acontece no mundo físico, só que ganha uma proporção de fronteiras muito maiores, né? A pessoa não precisa estar ali fisicamente, a imagem dele precisa estar ali, o que fala dele está ali, né? E ganha uma proporção enorme. Porque tem essa discussão se o mundo virtual, qual a relação do mundo virtual com o mundo físico? Essa é uma questão muito interessante e ela é relativamente nova. Ela realmente é nova, porque a gente antes entendia que o mundo virtual era um, o mundo físico é outro. A discussão era, por exemplo, se quando você compra um produto numa loja virtual, num site, você está numa loja física? Não, você não está. Hoje em dia você já entende que você está numa loja física. Entendi. E na vida pessoal acontece a mesma coisa. E Dejanani, acho que vocês dois colocaram um pouco dessa característica do valentão que faz o bullying, né? Que tem as suas fragilidades, obviamente, mas que aparentemente está sendo corajoso de fazer mal a alguém. E quais características tem quem sofre bullying? Normalmente, quem é que são as vítimas disso? Então, existem alguns estudos que vão traçando, né, o perfil tanto do agressor quanto da vítima, certo? Geralmente, né, a vítima ela é uma pessoa mais passiva, certo? Então, são pessoas mais retraídas, são pessoas que realmente não têm coragem, né, de falar sobre isso para alguém, tá? Então, é muito perigoso porque se sofre calado. Entendi. Então, esse sofrimento que é gerado, que a gente precisa, obviamente, falar em prevenção, né? E, né, em todo um trabalho que pode ser também conduzido para que esse aluno, né, ou a pessoa, aluno no caso de uma escola, possa se fortalecer para poder fazer as denúncias, ou mesmo outras pessoas. Então, assim, a primeira questão é o conhecimento, é falar sobre. Né? Nós temos que falar sobre isso não é brincadeira, certo? Então, o falar já conscientiza as pessoas, já conscientiza, né, das pessoas olharem para aquilo e poderem imaginar que aquilo possa ser sim um bullying, saber que pessoas de referências dentro de um determinado contexto, elas podem buscar ajuda. Perfeito. Certo? Agora, Janani e doutor Eduardo, Márcia, eu costumo ouvir, e eu vou completar 50 anos daqui a pouquinho, então a gente já tem uma certa história na vida, que diz que hoje o mundo está muito politicamente correto. E que, em tese, esse politicamente correto está deixando o mundo chato. Aonde eu quero chegar nisso? Que antigamente se aceitava mais as brincadeiras do que era politicamente incorreto. E que hoje não se aceita mais. Então é como se o bullying antigamente, de certa forma, era validado. Então você podia brincar com a característica física de uma pessoa, você podia tirar um sarro da pessoa, você podia fazer humor com aquilo, e hoje isso já não é mais aceito. E eu acho muito adequado. Mas as pessoas costumam falar, não, isso é frescura. Isso na minha época acontecia e ninguém morreu por causa disso. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram de adultos essas situações. Falando que, isso é frescura. Antigamente isso resolvia com uma chinelada. Antigamente isso resolvia. Né? Mimimi, povo chato. Como é que vocês enxergam essa mudança cultural, que eu acho que é absolutamente importante, porque só quem sofria sabe exatamente o que é, porque era engraçado para quem fazia. Mas essa geração que está diferente e esse comportamento nesse novo século de não ter tolerância a esse tipo de brincadeira. Como é que vocês veem isso? Olha, eu queria falar duas coisas. A primeira, só para a gente voltar um pouquinho, o ano passado, dentro das trilhas do conhecimento, a gente deu aula de Direito aqui no Planck e teve uma matéria específica sobre bullying, né, Márcia? E a pergunta que eu fiz é, alguém aqui já praticou ou sofreu bullying? Não, ninguém.
Aí, conforme a conversa foi indo, todo mundo já praticou ou sofreu. Aí eles perguntaram para mim, mas e o senhor, professor? O senhor já foi vítima de bullying ou já praticou? Eu falei, já. Aí eles falaram, mas como? Aí eu fiquei pensando sobre isso e eu me lembrei de uma história antiga. Eu devia ter 5 ou 6 anos, eu não sabia amarrar o sapato. Isso é interessante. Aí o que eu fiz? Eu obrigava um menino da escola a amarrar o meu sapato. Aquilo, os meninos olhavam e falavam, nossa, mas olha que poder que ele tem. Aquilo é uma fraqueza minha, isso interessante que você falou. Não é só a valentia, é a fraqueza que a pessoa tem. De uma fraqueza, eu fazia bullying com aquele menino. Anos depois eu fiquei pensando nisso. E na classe, batendo um papo, aí eu fui puxando, eles foram falando, todos já foram. E a gente, um aluno, um excelente aluno, um amor de menino, e ele brinca muito. Aí ele chegou para mim e falou, professor, eu acho que eu brinco demais, né? Será que eu estou praticando bullying? Eu falei, cuidado, porque a brincadeira, já entrando no que você falou, a brincadeira em si, ela pode acontecer, depende da forma e com quem você faz. Isso. Então, pelo que você está contando, você está fazendo de uma forma reiterada e não tem mais graça. Deixou de ser uma brincadeira para se tornar um bullying. Então, entrando no que você falou, eu acho que realmente o mundo mudou, evidentemente. E essa semana, conversando com um amigo conhecido, uma pessoa de excelente nível, uma pessoa de idade, ele virou e falou assim, vocês viram que absurdo? Fazer absurdo o quê? O tenente-coronel chegou no aeroporto, tem um vídeo na internet, com um maço de flores para receber a namorada. Aí quando chegou, era o namorado. Aí eu falei, e? É um absurdo. Eu falei, é um absurdo por quê? Porque ele estava de farda. Eu falei, e? Aí ele falou assim, isso vai, aspas, isso vai denegrir a imagem das Forças Armadas. Eu falei, calma aí, você notou a sua frase completa? Aí se a gente for pensar sobre os termos que ele usou e tudo mais, não, na idade que ele tem, é mais velho, na época dele é isso que a gente está falando, nada. Hoje é importante você botar o pé no freio. Por quê? Há uma vigilância excessiva? Há um certo ponto, mas casos extremos pedem medidas extremas. Então, se a lei que fala sobre racismo e injúria racial, que é um assunto que a gente pode entrar daqui a pouco, mudou agora em 2023, proibindo essas questões chamadas de racismo ou injúria em eventos esportivos e de humor, o que quer dizer isso? É tirar essas questões do esporte e de piada. Né? Se a gente for pensar no passado, é um absurdo, é necessário. Entendi. Então, assim, se por um lado parece que tem uma vigilância muito grande, eu acredito, pelo momento que a gente vive, isso a gente pode abordar um pouco, é muito necessário. Infelizmente até. Eu acho que é semelhante, uma certa vez eu estava lendo e discutindo sobre isso, semelhante ao fumo no avião, né? Fumar em lugares públicos. Numa certa época da sociedade era permitido e era bonito. Era bonito, era elegante, fazia parte. Fumava-se dentro do avião. Tinha metade do avião podia fumar, outra metade no assentos não fumantes. E hoje é impensável ter gente fumando no avião. Eu acho que guardando as devidas proporções, é mais ou menos isso. Coisas que aconteciam, a gente está numa fase de transição e daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar, nossa, que vergonha. Era tolerado e era ok aquilo, se ria daquilo. E hoje não faz o menor sentido mais. Né? E hoje a gente está nesse meio do caminho porque a gente educa filhos dos pais que viveram aquele tempo e era tudo bem. E a gente precisa trabalhar essa educação desde cedo. Essa transição, né? Muito cedo, com essas crianças falando, não tá tudo bem. Então, às vezes, até contra aquilo que ele está ouvindo em casa ou que ele está fazendo, mas o nosso trabalho em escola, neste momento, é exatamente fazer, olha, era tudo bem, mas hoje não é. Então, vamos cuidar do jeito... Né? Atrelado a essa questão, né, Márcia, é isso, nossa sociedade ela vem evoluindo, a ciência, obviamente, né, de todas as áreas, tem uma produção acadêmica muito grande sobre esses assuntos, né, o bullying, obviamente, ele sempre existiu nas escolas, desde que escola, né, e sempre existiu na sociedade, certo? A diferença é que, né, a partir da década de 90 se estudou e se falou mais sobre isso, certo? E se conscientiza, né, as pessoas sobre esse aspecto, porque se nós mesmos pararmos para pensar sobre, né, a nossa própria história, né, e a história, né, social, escolar, a gente sabe que a gente sofreu bullying em algum momento. Eu, com 4 anos, eu estava de óculos.
né? E um óculos que não era nada agradável lá para a década de 70, certo? E 4 olhos era algo, né, ali que se falava, né, de uma forma recorrente. Então, que bom que nós estamos evoluindo e que agora nós estamos partindo para a prevenção, né, que foi um pouco do que a Márcia colocou. Então, a prevenção é isso, a gente começa a conscientizar as crianças desde cedo, né? Principalmente na aceitação dessas diferenças individuais, né? Porque existem as pessoas que, obviamente, são mais vulneráveis a sofrerem, né, todo o bullying, né, de outras pessoas. E essa transição é mais ou menos o que você colocou, né, Eduardo? Que a gente, às vezes, compreende mais uma pessoa de mais idade ter esse tipo de ação, porque foi a vida que ele teve, foi a cultura que ele viveu, do que um jovem fazer esse tipo de coisa. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, ele falou isso e eu até entendo porque ele é mais velho, porque ele não viveu essa transição. E hoje, o nosso papel é pegar esse jovem e ajudar esse jovem a trazer luz para essas pessoas, nesse sentido de, não cabe, não olha esse tipo de preconceito de qualquer maneira. Agora, doutora, quando a gente fala a gente já fez um episódio aqui sobre saúde mental, né, com o Dr. Gustavo, que foi muito importante. Quais os aspectos que o bullying traz para quem sofre? Porque eu vejo como professor aqui no colégio, e na minha experiência já são 31 anos de sala de aula, que é mais ou menos o que a senhora colocou, né? O aluno que sofre o bullying, ele tem características mais introspectivas, é um pouquinho mais quieto, ele é difícil de falar, de vir pedir ajuda. Como que isso impacta nessa criança, nesse jovem? Eu acho que a gente sabe que pode acontecer em todos os cenários, né? No mundo profissional, entre adultos, mas o nosso foco aqui é mais relacionado às crianças. Como é que isso impacta na formação e na saúde mental deles? De uma forma muito prejudicial, né? Muito ruim, porque, né, isso vai ocorrendo de forma recorrente e caso não se freie, né, se tome medidas para frear, né, essas condutas agressivas, né, esse jovem vítima ele acaba caminhando para uma psicopatologia. Então, nós temos acometimento, né, de ansiedade, de depressão ou até mesmo do suicídio, certo? Então, assim, é um assunto, né, realmente extremamente grave nesse sentido. E como que a gente, como educador, como pais que estão nos ouvindo, adultos que estão nos assistindo, ou mesmo jovens que estão assistindo, como é que a gente identifica que alguém está sofrendo bullying e como que a gente identifica que alguém está fazendo? Você trouxe aqui os exemplos, né, doutor? Do físico, do moral, do social, do monetário, né? Não sei se é monetário que quebra o lápis lá. Em relação ao patrimônio. Ao patrimônio. Como é que a gente identifica isso e que tipo de dicas, se é que existem essas dicas, para identificar a vítima e quem está realizando esse bullying? Então, né, as orientações, elas são sempre muito pertinentes. O importante é falar sobre isso, conscientizar. Então, a gente fala de uma psicoeducação, certo? Então, assim, vamos falar sobre bullying, vamos falar para todos o que é bullying, para todos, tá? Então, precisa ter essa consciência, certo? Do que é, mostrar exemplos, conversar sobre, refletir sobre, né, esse assunto. A escola pode abordar esse tema no seu cotidiano, no seu dia a dia. Trazer para a consciência, né? Sim. Que é o que o doutor Eduardo falou. Quem fez? Ninguém. E depois de algumas horas conversando, algumas aulas, todo mundo percebeu que em algum momento já tinha feito ou sofrido. Exato. Então, isso é importante, trazer textos para ler, abordar sobre o tema, fazer pesquisa sobre isso, certo? Não precisa ter um programa, olha, vamos fazer um programa sobre o bullying. Claro que é pertinente, mas não é só isso, mesmo porque é algo que tem que ser trabalhado, né, no dia a dia da escola. Tá? E algo muito importante dentro do contexto escolar e do contexto familiar é deixar regras claras e definidas. Perfeito. Certo? Tem valores humanos que são básicos, pertinentes e que devem ser realmente passados no dia a dia para esses estudantes, né? Para essas crianças e adolescentes em casa, inclusive. Perfeito. E é interessante porque
quando a gente fala que a gente vai trabalhar com essas crianças desde muito novas, a gente começa na valorização do outro, no olhar para o outro, né? O que o outro tem de diferente de mim, o que eu tenho de diferente dele, onde eu estou, onde ele está, e como eu me relaciono com essa diferença e como eu me relaciono com isso. Então, eu começo mostrando isso e vou trabalhando este contexto até falar de bullying, até falar de todas as coisas. E aí, hoje eu chego com um estudante que foi discutido, foi trabalhado, falou-se disso, e você traz à luz dele, olha, isso não é uma brincadeira, quando ele está maior, ele, opa, errei, deixa eu ver o que eu vou fazer para consertar. Então, fica muito mais simples você lidar com essa questão quando você o tempo todo foi trabalhando essa valorização e essa conscientização. E trabalhando habilidades sociais. Socioemocionais, sim. Exato. E você falou da saúde mental e dos impactos que isso podem promover de ansiedade, de depressão, em vários níveis, né? Como que os pais identificam nos filhos que, de alguma maneira, eles estão adoecendo? Não sei se o termo é esse, doutora, Sim. mas como é que a gente identifica como pai, quem está nos assistindo, fala assim, pô, será que meu filho está sofrendo bullying na escola, está sofrendo bullying na escolinha de futebol, está sofrendo bullying na academia de esporte, na ginástica? Como que a família pode levantar ali uma bandeirinha laranja de que tem alguma coisa não boa acontecendo? O olhar cuidadoso, com certeza, certo? E o caminhar junto com os filhos. Tem um termo, né, até vou indicar um livro aqui depois, mas que essa psiquiatra usa, ela fala sobre pais golfinhos. Certo? Pais golfinhos? Pais golfinhos. Eu gostei muito desse termo, tá? Não são os pais, né? A gente tem os pais permissivos e os pais autoritários e os pais golfinhos. Certo? Os pais golfinhos são aqueles, né, que como o corpo do golfinho, ela coloca, tá? Eles são muito claros em relação aos valores e a ética, ao caráter. Certo? E também respeitam, né, aquilo que o filho traz enquanto necessidade, né, enquanto tristeza ou, né, alguma vontade. Então, são pais que conseguem conduzir e estar ao lado desses filhos o tempo todo. Porque não adianta você chegar um dia na sua casa e perguntar, filho, você está sofrendo bullying? Se você nunca falou sobre isso, se você não acompanha seu filho de perto, certo? Hoje, obviamente, os adultos têm uma vida muito corrida, mas sempre devemos criar espaços para que esses filhos se sintam importantes e pertencentes ao grupo familiar, pertencentes ao grupo da escola, tá? E aí, numa conversa e falando sobre valores, dando exemplos, né? Quer falar um pouco de bullying, né? O bullying até na internet, dando exemplos, né? Do que pode acontecer, o falar sobre que é importante e abrir um canal de comunicação com esse filho para que ele se sinta à vontade e seguro para falar. Tá? Essa criança, esse adolescente, ele não pode se sentir ameaçado, né? Porque o que pode acontecer é, eu não vou falar, senão vou ficar sem meu tablet, ou senão eu vou ser proibido de ir na escola, nossa, isso vai dar, né? Vai ser fofoca, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com essas ideias errôneas que passam pela cabeça realmente dos jovens e das crianças, tá? E garantir acolhimento, garantir que algo vai ser feito. Eu acrescentaria aí, professor, para ajudar, as mudanças de comportamento, mesmo que pequenas, elas são significativas. Então, você percebe que seu filho, numa resposta, ele te respondeu de uma forma diferente que ele costumava responder. Você percebe que na hora da comida ele comeu muito rápido e saiu da mesa logo, não quis estar presente. Então, pequenas mudanças do cotidiano do adolescente, da criança, elas trazem muitos indícios de que alguma coisa no emocional não está bem. E aí, assim, importância desse olhar que a professora Dejanani está trazendo, junto com este olhar daquela sensibilidade do dia a dia. E separar, né, Márcia? Eu vejo aqui, vocês que são psicólogas me ensinam no dia a dia, separar um dia de tristeza, um dia que não foi bom, que almoçou rápido e não quis conversar, de algo que seja recorrente. Né? Porque às vezes a gente tem dias ruins que você não quer conversar com ninguém, deixa eu ir deitar na minha cama, que hoje meu dia não foi bacana, as coisas não deram certo. Que acontece com todo mundo, faz parte. Exatamente. O problema é quando isso se torna recorrente. Por vários dias ele se
se isola do convívio familiar, várias vezes ele não quer comer, ou come demais, ou come muito pouco, ou responde diferente, ou não quer mais estar fazendo as coisas que normalmente ele fazia. Eu acho que é aí que o pai tem que perceber que não é algo pontual, e sim algo que está realmente machucando e deixando ali cicatrizes que devem ser cuidadas o mais rápido possível. E né? por isso que bullying sendo recorrente, as respostas também são recorrentes. Então você começa a ver esses comportamentos serem recorrentes em casa, né? Por isso essa atenção. E eu queria entrar nos aspectos legais disso, mas antes, Janane, eu gostaria que você me colocasse um ponto. Você falou da questão do aluno, da criança, do jovem, ter medo de pedir ajuda, porque ele de alguma maneira pode ser até... Mas também você pediu, você também provocou, ou ter algum tipo de penalidade. Como que os pais podem tratar isso, ou os professores podem tratar isso? É ouvir? É encaminhar? Como é que o pai se prepara para ouvir? Porque a gente percebe hoje muitos pais despreparados para ouvir o filho. Sim. É uma triste realidade, mas eu percebo. Os pais não estão com uma escuta honesta para ouvir o filho e conversar. Eles não têm muito essa prática, mas tem muito a prática da cobrança. Como é que você orienta ou recomenda? Primeiro, adotar essa prática. Ponto, né? Simples adotar, assim. Né? Não, eu costumo falar, não existe mágica. A gente não tem varinha de condão. Né? As coisas, tudo é um processo. Certo? Então, é caminhar junto com esses filhos, adotar a prática de conversar, de dar exemplos, né? De saber na internet o que eles estão vendo, onde que eles estão navegando, dar horário, né? Para que eles possam acessar fazer o celular da criança. Sim, né? Mas sempre, né? Essa criança e esse adolescente entendendo que isso é um cuidado. Perfeito. Tá? A gente não pode adotar um extremo de autoritarismo. Perfeito. Tá? Porque senão a gente perde eles, certo? E nem de permissividade, né? Pode tudo. Não pode tudo. A gente fica ali no golfinho, no meio termo. No golfinho, exato. Certo? No meio termo e criar esses espaços, né? Obviamente, o filho, para chegar e contar algo para você, ele tem que se sentir muito à vontade para fazer isso. Certo? Uma situação, né, de como ele se sentiu. Então, esse aspecto todo de falar sobre emoções e sentimentos, né, que vocês gravaram sobre isso, é extremamente importante para que a gente cuide dessas questões de bullying. E a gente vê como professor, como gestor aqui da escola, e o doutor Eduardo vivenciou isso aqui no colégio. Muitas vezes o jovem, ele não se sente à vontade de compartilhar com os pais e vem conversar com a gente. Então ele se sente mais acolhido e menos julgado em vir falar conosco e senta com a Márcia e desabafa, e a gente fica, obviamente, numa saia justa. A partir do momento que o aluno nos contou isso, de alguma maneira a gente tem que estimulá-lo a chamar os pais e conversar. Conta para o seu pai, conta para sua mãe isso que você está vivendo, que isso é muito importante. Mas esse é um processo complicado, André, porque o que eu vejo muito ultimamente, ultimamente nos bons tempos já, é que parece que os pais, principalmente os pais mais jovens, eles estão cumprindo um papel que a sociedade lhes impõe de ter filhos. Pronto. Eu poderia anotar inúmeras pessoas que eu conheço que falam assim, esse não nasceu para ser pai, esse não nasceu para ser mãe. Mas eles são. E aí eles não têm essa interação natural. Então, a conversa é necessária, mas eu acho que ela tem que vir naturalmente, de uma forma leve e contínua. Então, não adianta você chegar pontualmente e vou lá para falar. É um processo de confiança que você vai construindo. É um processo que é muito difícil. E eu ouvi de alunos aqui do Planck que me falavam coisas, e eu falava, por que você não conversa com seu pai, com a sua mãe? Porque não tem abertura. Então, entende? Realmente o professor acaba suprindo esse papel. É por isso que quando você pega o Estatuto da Criança e Adolescente, você pega a lei e fala sobre o bullying, elas falam sobre família, escola, família, escola, família, escola. É sempre família, escola. Então, se você acaba suprindo esse lado aí, é muito complicado. Então, a importância que a escola se fez, além do aspecto social, na época da pandemia, né? Porque aí ficou só a família. Ficou só o núcleo da família. E não tinha a escola como também um ponto de apoio, um ponto de aprendizado, um ponto de resgate. Né? E essa convivência, pais e filhos, ela foi
aumentada durante a pandemia. Todo mundo se viu obrigado a ficar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Teve gente que achou ótimo, teve gente que falou, opa... Né? Não é tão bom assim. Foi o maior número de divórcios, talvez da história aqui no Brasil, mas nos últimos tempos foi durante a pandemia, ou logo pós a pandemia. Porque realmente você se viu obrigado a ter uma relação que devia ser normal e natural. Estou falando nem de marido e mulher, estou falando com os filhos. E acabou sendo um peso. É muito difícil. Tem nós, logo no início da pandemia, a gente fez uma palestra com os pais e nós tínhamos um caricatunista fazendo algumas charges, né? E ele fez uma charge que eu tenho até hoje impressa lá na minha mesa, que era, durante a pandemia, o pai e a mãe jantando com a criança. E aí, de repente, o pai vira e fala assim, nossa, você tem uma pintinha na bochecha. Eu falei assim, pai, desde que eu nasci. Quer dizer, ele falou assim, nossa, agora eu percebi um detalhe em você. Eu falei, mas você está comigo há muito tempo. Quer dizer, faltava essa observação cuidadosa que às vezes a pandemia trouxe. Isso. E nem sempre foi muito positiva, né? Então, deixa eu fazer uma observação, já para introduzir daqui a pouco no assunto legal. Uhum. Uma coisa que me preocupa muito, que eu estou vendo, a gente está falando que a gente está em evolução, tá? Lógico que a gente está em evolução sempre, mas a gente vive num mundo, numa vida cíclica, né? Aí pensando sobre o que está acontecendo, eu me lembrei de uma autora judia da primeira metade do século passado, Hannah Arendt, e ela tem um trabalho muito, muito bonito sobre a banalidade do mal, que é Eichmann, né? Que é o nome do livro dela, que foi o julgamento de um oficial do Hitler, e aí, no julgamento, muita gente falava assim, não, mas ele cumpria ordens, ele não é culpado. A discussão era essa, né? E aí ela fez um belíssimo trabalho sobre a banalidade do mal. O mal é banal. Nós estamos falando de 1939, quando ela começou, para 61, quando foi o julgamento. Ou seja, nós estamos em 2023, e o que eu tenho observado é que a banalidade do mal, ele voltou, principalmente nos últimos 4 anos, porque a gente tem um discurso de ódio crescente, e eu acho que o bullying deixou de ser um pouco aquela figura clássica, que veio da década de 80, né, lá dos países nórdicos e tal, que era questão do valentão, ou, no meu caso, não era um valentão, mas eu não sabia amarrar o sapato. Enfim, mas ele entrou por um caminho de discurso de ódio. Aí você traz todas as fobias, né, de gênero, de religião, né, de raça, e aquele discurso, ele vem num crescente, e o discurso de ódio, ele está num tamanho tão grande, que me preocupa muito grande, porque realmente parece que o mal voltou a ser banal. Então, assim, aí a gente está numa sociedade de anomia pura, né? O que é anomia? Né? Nomos, regra, não. Que não existe regra. Então, a sociedade em anomia é aquela para a qual não existe regra, ou aquela regra não é aplicada. O que acontece? Aquele grupo, ele deixa de aplicar uma norma, uma lei, uma regra, porque essa não aplicação vai validar uma conduta própria. O suicídio é um exemplo disso, um exemplo clássico, mas tem exemplos mais atuais. Então, você deixa de aplicar a regra. Então, parece que a gente está numa sociedade que, aqui no Brasil, o pessoal fala a lei não pegou, né? Mas não é isso, você deixa de aplicar a lei. E as pessoas acham normal você não aplicar a lei. E aí começa a entrar numa outra vertente, que é a desinformação e a notícia falsa. Vocês não imaginam a quantidade de notícia falsa e desinformação que as pessoas ouvem, aceitam como verdade e passam. E olha, eu estou falando de gente muito boa no papel, né? Pessoas esclarecidas. Formalmente esclarecidas, né? Formalmente esclarecidas, que aceitam aquilo como uma verdade absoluta e passam para frente. Isso vai disseminando esse ódio até. Então, nós tivemos exemplos, vou citar 2 exemplos do presidente anterior e do atual. É só para ficar claro. Onde você tem o líder do país. Um vira e fala assim que a vacina X, se você tomar, você adquire AIDS, que é uma coisa ruim. Por que é uma coisa ruim? Porque ela é relacionada aos gays, por exemplo. Tem essa relação? No discurso tem, né? Principalmente no discurso tem. Né? Já o outro diz, atualmente, que a violência nas escolas, ela advém daquele que tem deficiência mental. Quer dizer, vocês notam como o discurso de ódio está nos dois, cada um na sua época.
líderes do país, ele está instigando essa população, qualquer que seja, a ter ódio. Aí, às vezes, o bullying não é só a questão mais clássica do valentão, é aquele que chega na negócio, ele olha, é um menino que é negro, é um menino que é judeu, é um que é de matriz africana, enfim, não importa, e ele já olha aquilo com raiva. Não é isso, Márcia? Parece que ele olha com ódio com aquele negócio. Então, isso vem num crescente e algo que está arraigado, que daqui a pouco a gente não sabe como separar uma coisa da outra. Mas eu tenho percebido, Eduardo, essa banalização do mal, no mal grande e no mal pequeno. A gente pode dar os exemplos da impaciência no trânsito. Isso. Impaciência. A falta da gentileza. Eu estou aqui... Se eu esperar 5 segundos, o carro passa. Por outro lado, se ele também esperar, eu passo e ele vem atrás. Mas parece que ninguém quer ceder, ninguém quer dar um braço da gentileza. Eu fico de manhã aqui na escola, todos os dias na porta, né? Fico recebendo os alunos. E é muito interessante ver como que tem alunos que entendem esse meu estar ali como um ponto de gentileza. Alguns podem enxergar que eu estou ali porque não tenho mais o que fazer. Alguns podem enxergar que eu estou ali para fiscalizar. Não, eu estou ali para ser gentil, eu estou ali para dar bom dia, eu estou ali para ver como é que eles chegam, eu estou ali para estar à disposição de alguém que quer falar alguma coisa. É importante mostrar gentileza. Eu acho que está faltando isso na nossa sociedade. Então, acho que quanto mais a gente discutir o que é bullying e o quanto mais a gente discutir o que é gentileza, a gente teve uma semana aqui que a gente fez a Semana da Virtude. Exatamente. Eu acho que daqui a pouco a gente podia fazer o Ano da Virtude, né? Viver o ano inteiro situações de virtude. Mas a gente traz uma semana para que seja muito debatido de forma muito intensa. E a gente fez uns bilhetinhos que os alunos deixavam aspectos positivos que viam no outro. Então, você é legal porque você me ajuda a carregar minha mochila. Você me empresta a garrafinha quando eu esqueço a garrafinha, a gente toma água junto. Coisas simples. Ou você é uma pessoa que se preocupa comigo. Você gosta de mim, você me faz companhia enquanto eu espero meu pai vir me buscar, você fica comigo. Obrigada por estudar comigo. Obrigado por estudar, obrigado por tirar minha dúvida, obrigado por ser uma pessoa que está sempre à disposição quando eu preciso falar. Que é um projeto que a gente já teve algumas vezes aqui no colégio, que é enxergar no outro pequenas ações positivas. É muito bacana isso, porque são modelos, né? Vocês estão dando modelos, certo? E isso, obviamente, é de extrema relevância para todos, né? Para todos os alunos, né? Modelos positivos. Mesmo, né, o agressor ele tem esse perfil, mas ele precisa de ajuda, obviamente. Precisa ser acolhido, né? Ele precisa de acolhimento, né? Ele está caminhando para um transtorno de conduta, se a gente quiser dar uma questão mais psicopatológica. Então, obviamente, ele é o que realmente precisa ali do acolhimento, de bons modelos do que fazer e como fazer. Tá? E se apropriar, internalizar mesmo esses valores que são passados pela escola. E o papel da família é caminhar junto com a escola nesse sentido. Por exemplo, a família tem que explicar, André, por que você está ali na porta? Né? São nessas pequenos olhares, nessas pequenas condições. Né? Olha que bacana como o André se importa de estar ali recebendo bem os alunos. Certo? Para que essas crenças, né, mais errôneas que vão se formando, né, nas crianças, elas possam, né, realmente serem, né, eliminadas, né? Elas têm que ir embora. Tá? A questão de conscientizar todos sobre o bullying também é isso, né? Então, todos os funcionários da escola, né, saber do que se trata, tá? Porque todo mundo traz alguma crença pessoal de vivências e muitas vezes traz ideias ali também que estão, né, são ideias errôneas, certo? E com a ajuda a gente vai conseguindo realmente desfazer tudo isso e construir novas crenças e novas ideias. A questão familiar é muito forte, né? A gente tem promovido o máximo possível que o olhar da família entre si mude. Que possa ser percebido a gentileza entre o filho e o pai e a mãe. Esses dias um aluno do Fundamental 2 estava todo feliz. E a gente estava conversando e a gente estava almoçando aqui na cantina. E ele falou assim, nossa, eu tô tão feliz. Eu falei, porque meu pai chegou de viagem, a gente vai jantar todo mundo junto. O momento da alegria dele era a família estar reunida para jantar.
Eu falei assim, que coisa legal. Meu pai viaja muito, eu não gosto. Mas quando ele tá aqui, a gente janta junto. É tão legal. Então, assim, às vezes é o estar junto. E no momento poder identificar aspectos positivos. Esses dias eu vi uma aluna que tirou uma nota muito boa numa prova. A mãe estava repreendendo porque ela não podia tirar aquela nota muito boa. Porque ela é uma aluna nota 10. E ela não podia tirar 9. E a mãe estava repreendendo. Aquilo me machucou profundamente. Eu fui muito triste para casa. Falei, como é que a gente ajuda essa família? Porque a moça é uma menina ótima, tirou 9, que eu acho uma nota excelente, e a mãe estava puxando a orelha dela. Falou, não, você é uma menina que tem que tirar 10. Então, assim, falta essa gentileza, falta esse olhar de, puxa, tudo bem, você pode até tirar 10. O que foi que você errou? Mas tem abordagens diferentes. Tem, né? Tem assim, o cuidado, né? Porque passa a ideia, né, para o jovem que ela precisa ser perfeita. E isso é o bullying do pai com a filha, não é? Exato. Isso é muito Isso é sério. recorrente. Isso é muito sério. Isso vai gerando a um longo prazo, né, uma psicopatologia. Certo? Então, nossa, vamos comemorar que você tirou uma ótima nota. E se não tirou, tudo bem, vamos ver o que nós podemos fazer. Esses são os pais golfinhos, né? Vamos ajudar, vamos conversar. Você precisa do quê? Né? Mas é que tipo de interessante ajuda? a gente ver que os adolescentes, eles têm tentado abrir caminhos. Então, por exemplo, eu não sei falar muito com a minha mãe, mas eu sei que ela vai olhar meu celular. Então, eu vou escrever tudo que eu quero que ela veja, porque ela vai ver meu celular essa semana e ela vai ver o que eu tenho para dizer. Eu vou escrever uma carta e vou mandar para o meu amigo, porque ele vai entregar para alguém e alguém vai falar com a minha mãe. Não, hoje eu tive esse tal comportamento que o professor me tirou da sala, mas é ótimo, porque a minha mãe vai sentar para conversar comigo. Então, eles encontram caminhos para achar formas socorro, né? de esse socorro aparecer de alguma forma. De contar que eles precisam disso de alguma forma. E nós vivemos isso muito frequentemente, porque a gente lida com eles e conversa constantemente com os adolescentes. E eles contam que as estratégias, eles ficam bolando estratégias dias para poder garantir que tudo isso aconteça e que eles sejam ouvidos. E aí o nosso grande desafio é o outro lado, né? Que é contar para o pai. Pai, ouve, olha, escuta, só. E depois a gente pensa na estratégia. E a gente percebe esses bullying. E é importante a gente falar, porque tem muito pai que está nos ouvindo e a gente quer trazer as boas práticas, às vezes uma prática não tão boa, para ver se a carapuça serve para a pessoa se identificar, né? Sim. Mas eu percebo um bullying da família com o jovem no sentido da perfeição do jovem. Então, o jovem tem que ser bom estudante, tem que ser sociável, tem que ser amigo, tem que escolher bem uma carreira, tem que ser bonito, tem que ser bom atleta, tem que falar idiomas. Parece que a família quer um filho perfeito. E é raro, não vai existir essa perfeição. E o que é perfeito? E o que é perfeito. Que bom que não é perfeito. E na escolha da carreira, não, você tem que fazer... O seu avô é advogado, seu pai é advogado, você tem que fazer direito, você já tem aqui um sobrenome, já tem um escritório, já tem uma clientela. Não, mas eu quero fazer engenharia, ou eu quero fazer medicina, ou eu quero fazer música. E existe essa pressão. Eu acho que esse é um ponto importante. O bullying não é feito só entre os pares. O bullying pode vir da família. Com certeza. E isso massacra as crianças. Se isso é uma intimidação, se está intimidando, é bullying. Né? E às vezes há uma projeção, né, dos pais no próprio filho. Eu não fui, mas você vai ser. E trate de ser. E trate de ser. Isso, eu não fui, mas você vai ser, é uma coisa que a gente ouve bastante. Não é? Então. É muito triste, porque a gente percebe, né, o acometimento, né, assim como vocês também estão olhando para isso. Tá? Então, de novo, né, nós temos que, né, ter a abertura de entender as necessidades dos nossos filhos, de entender quem eles são, e nós temos o dever, sim, enquanto pais, né, de fazer com que eles tenham uma formação de identidade. Perfeito. Certo? Que eles possam ser, né, aquilo que, né, eles querem de acordo com os valores humanos. Os valores da família, os valores da escola, tá? E cada um buscar o seu caminho. E, doutor Eduardo, a gente tem falado aqui da questão do bullying. Esse bullying pode ser entre pares, pode ser de professor com aluno, pode ser de aluno com professor, pode existir ali. Normalmente, às vezes, você tem uma relação de quem tem mais força ou quem tem mais poder acaba exercendo mais, imagino eu.
quais os aspectos, como é que a lei protege isso? Em que aspecto, em que ponto que isso chega na lei? Em que ponto que isso chega na justiça? Como é que funciona Agora a gente isso? está entrando naquele mundo jurídico, né? Uhum. Que a gente tem que entender um pouquinho como é que ele funciona. Então, assim, o direito, ele, de um modo geral, ele é reativo. Né? Então, ele reage. O que é isso? Por exemplo, quando você tem algum problema, você leva ao judiciário, à polícia, etc., ele vai reagir a uma coisa que você trouxe. Tá. Então, ele é reativo. A gente tem até uma discussão atual, que está para se julgar da lei que fala sobre fake news. Então, mas o Supremo, está uma discussão muito atual, o Supremo Ministro vai lá e de ofício ele decide tirar do ar. O que é de ofício? De ofício é quando não há provocação. O direito diz que em alguns casos o juiz pode de ofício fazer alguma coisa. Poucos casos. Normalmente ele é provocado. Às vezes a provocação é da pessoa que sofre. Por exemplo, quando a injúria racial. Aí ela tem que provocar. Ou quando o Ministério Público provoca, racismo. Então, se vocês quiserem, eu explico a diferença dos dois. Mas você tem que provocar isso aí. Então, o direito é reativo. O direito legislativo, que é aquele que vai fazer as normas, ele é lento. Ele tem uma produção. Né? Então, aí tem vários tipos de lei, mas quórum, maioria absoluta, maioria simples, vai para uma casa, vai para outra, congresso, enfim, tem todo um caminho. Ele é lento. O direito é lento. Então, qual que é o desafio do direito moderno? É acompanhar a velocidade, e aí a gente entra onde está o nosso mundo principal aqui, que é a internet. Porque tudo que a gente falou até agora, a gente falou muito do que é o bullying, evidentemente, tal, na sala de aula tal. Mas a internet é um mundo que o direito ainda não consegue acompanhar. Por quê? Porque a internet é muito rápida. Então, se você tem uma publicação, aí tem que tirar do ar, o que o mundo clássico do direito diz? Tem que entrar com pedido, uma liminar, o juiz tem um prazinho para dar, ele vai analisar, ele vai mandar tirar, rápido, uma coisa muito rápida. Uma semana. Já foi. O efeito já foi. Então, assim... Você rasgou o travesseiro no alto da montanha, né? É isso. Então, assim, o que acontece? O direito tem que achar caminhos para ele ser muito rápido. Muito rápido. Então, tem que dar instrumentos para o julgador, a parte que vão acontecer erros, mas, assim, tem que dar instrumentos para que ele seja muito rápido. Então, o direito hoje, em relação ao bullying, por exemplo, é uma lei de 2015. Bullying não é crime. Aí as pessoas falam assim, mas como? Estamos falando aqui há quase uma hora, bullying não é crime? Bullying não é crime. Tá? O que é o crime é o que acontece ao fazer o bullying. Vou dar um exemplo. Quando você xinga alguém, é bullying. Várias vezes, né? Todo dia. É bullying. O xingar, o que é? É injúria. É um crime. Então, a injúria é um crime. O bullying é praticado através do crime de injúria. A calúnia é um crime. As pessoas são os famosos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. As pessoas confundem. Então, a injúria é você imputar alguma coisa que vai ofender a honra subjetiva. O que é isso? É o que você pensa de você mesmo. Então, quando eu xingo você, qualquer xingamento, não importa o que eu estou sentindo. Se você faz isso todo dia, é um bullying pesado, porque você vai se fechando, certo? A calúnia é quando você imputa um crime, objetivamente falando. Por exemplo, o André furtou a minha caneta. Isso é calúnia. Se você não furtou, né? Se você furtou, não é. Então, assim, se você... É só o crime. Né? É só crime. Não, porque cabe exceção da verdade. O que é isso? Se você não for... Por exemplo, se provar que você furtou ou não furtou, aí deixa de ser ou não o crime. Entendi. Nesse caso. Mas a injúria não. A injúria falou. E, inclusive, uma coisa interessante, a calúnia não pode ser assim, André é ladrão. Se eu falar de forma ampla, é injúria, porque eu não estou imputando um crime objetivo. A difamação é falar, cidadão fulano de tal está tendo um caso. Estou falando de difamação, não estou afetando a honra dele ali, mas estou atingindo uma certa forma. Aí o pessoal fala assim, quando sofre alguma coisa, eu vou te processar por injúria, calúnia e difamação. Já bota os três de uma vez. Então, não é verdade. Então, o bullying, o ato do bullying tem um crime ali por trás. Então, quando você quebra o lápis, que é o material, no outro dia você quebra o lápis, é crime de dano. Não é o crime de bullying. Entendeu? E assim por diante.
em relação ao sexo, por exemplo, aí você entra numa esfera muito complicada, que é estupro e tudo mais. Então, tem que analisar o crime que está por trás. Já o stalking, que é a perseguição, que também é previsto em lei própria, é crime. E isso que é interessante. O stalking, que teoricamente seria mais leve, vamos chamar assim, do que o bullying, é um crime próprio. Então, assim, é um crime. E é muito interessante, porque as pessoas falam assim, stalking, o que é? Perseguição. Que fica perseguindo, tal, por ciúme, por inveja, uma série de coisas. Mas pode ser por amor. Então, E pode ser no mundo físico ou no mundo digital? os dois podem. Então, por exemplo, se eu chego para a Márcia e dou flor para ela, é um ato bonito. No dia seguinte eu dou flor para ela. Ah, que legal. No terceiro dia eu dou flor para ela. Aí ela vai falar, eu tô ficando assustada. Então, ou não, ela pode falar assim, eu quero ganhar flor todo dia, o ano inteiro. Mas ela fala assim, eu tô assustada. Ô, Eduardo, você podia parar de me dar flor? Você tá me dando flor todos os dias? Isso é stalking. Não é interessante? Então, o direito, ele vai... Isso é crime. Isso é crime. Então, ele vai reagindo. Ah, mas então o bullying, quem fizer... Não é isso. Tem o crime por trás do bullying. Então, é só para ficar claro que o bullying em si não é. A lei que fala do bullying, ela fala da prevenção. E aí que é interessante, o que o direito está fazendo? Ele fez uma lei em 2015 para dizer como é que você vai prevenir o bullying. E as escolas têm um artigo próprio em relação a isso. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que, capacitar o seu pessoal. Professores, coordenadores, todo mundo trabalha aqui. Não faça isso, faça aquilo, Você vai orientar e capacitar. 2, você vai fazer o acolhimento, né? De quem sofreu e de quem praticou. Perfeito. Dos dois. E o terceiro, você vai fazer educação, você vai fazer a sanção, né? Você vai dar o apenamento, quer dizer, você tem que partir para algo mais ativo. Quer seguir o regimento da escola em situações... Por exemplo, vai ser expulso, suspenso, não importa. Advertido, assim por diante. Porque realmente aí a gente tem que entender o direito, que o direito ele é uma coisa, uma matéria que ela trabalha em conjunto com vários níveis, que a gente já falou aqui dentro do colégio. A Constituição é o maior. Então, o que você tem na Constituição? Os grandes direitos. A liberdade, a vida, a saúde, etc, etc. Então, está tudo ali embaixo. Aí vem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai ditar regras também dos pais e das escolas, entre outros, em relação à criança e adolescente. Quando faz uma coisa, o que acontece? Aí tem lá todos os negócios, a apreensão, o jovem, o menor não pode ser preso, ele é apreendido. A apreensão tem um prazo em tal lugar e tal, mas ele é o último, antes você tem várias medidas ali. Então o ECA trabalha aqui embaixo. Aí você tem os códigos de penal, que vai falar dos crimes, então você tem tudo isso aqui. E você tem, por exemplo, a lei do bullying, que é bem específica. Mas tudo isso trabalha junto. Então o ECA, por exemplo, ele fala das obrigações da escola também, mas fala dos pais. O que os pais têm que fazer? Tem que prover o filho, tem que dar educação para o filho e tem que fazer a guarda do filho. Ah, só isso? Que dentro desses três aí... Nossa. E eles têm que ser golfinhos, né? Para fazer os três bem feitos. Então, porque esse termo guarda e prover e dar guarda é um termo. São dois termos. Mas, assim, o que quer dizer isso? É o apoio... moral, psicológico, financeiro, enfim. Não é só assim, estou pagando a escola é boa, acabou. Meu papel acabou aqui. É importante os pais ouçam isso. O papel dos pais não é esse só de prover nesse sentido, né? É de dar esse acompanhamento, de conversar, de entender, de dar suporte, de dar liberdade, né? Então, de conduzir... De dar a responsabilidade. Isso, e de conduzir para o mundo, porque ninguém é de ninguém mesmo. Então, assim, o filho não é do pai. Na verdade, o pai, ele é responsável por aquela vida até certo ponto, perante a lei até um ponto ali. Então, ele tem que fazer esse caminho. E na prática, pro resto da vida, né? Não, na prática, pro resto da vida. A minha mãe ainda me perguntou, meu filho, eu vi que tá frio, tá com casaco? Toda mãe é igual. Cuida igual do filho, independente da idade. Você tá bem? Tá passando alguma coisa? Você tá com uma cara triste hoje? Ou não, mas eu tô pensando aqui no negócio. Não, mas você tá com uma cara triste hoje. Esse é um cuidado. É bem interessante, né, o que ele colocou, né, os filhos não são dos pais, certo? E isso vai de encontro, né, para os pais que tendem a ser autoritários, né? Eu realmente vejo que eles acreditam que o filho é deles e devem fazer aquilo, né, que eles mandam, né? Então são pais muito invasivos,
certo? Que querem controlar a vida dos filhos. Perfeito. Né? E realmente não funciona, né? Vamos deixar claro que não é esse o caminho. E não tem uma fórmula mágica, né, doutora? Não tem assim um caminho que diz assim, não, você vai fazer isso para dar isso. Não tem. Não tem uma bala de prata. Não tem uma receita, né? Eu queria usar não tem uma receita pronta. Assim, é um ambiente saudável que a gente precisa proporcionar em todos os contextos. Certo? E é interessante, Dejanane, porque nós tivemos alguns episódios que eu me lembro aqui, a gente falou sobre saúde mental, teve um que foi até o primeiro episódio da série, falando sobre a aprendizagem socioemocional. E em todos esses aspectos de saúde mental e socioemocional, a escuta e a relação ser saudável, uma relação de escuta, uma relação de respeito entre os alunos, entre o professor e o aluno, entre os pais e os alunos, entre o casal que é responsável pela guarda daquela criança. E isso entrou recorrente, né? A questão da saúde mental, a questão do socioemocional, que é vamos ouvir, vamos ser companheiros, vamos estar atento, vamos investir horas de qualidade nessa relação. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar aqui do bullying, que é algo que tem que ser debatido, tem que ser falado. Eu acho que todos os assuntos, quanto mais a gente fala de qualquer assunto, mais luz, mais clareza a gente traz para aquilo e as pessoas conseguem discernir o que é certo, o que é errado e como que a gente cria convívios saudáveis dentro do ambiente. Eu gosto muito do ambiente de escola porque a gente tem uma oportunidade diária de aprender, uma oportunidade diária de estar perto. Esses dias eu viajei e estive fora 3 dias. E uma aluna do 6º ano falou comigo hoje: onde você estava semana passada que você não estava aqui na porta? Eu falei, eu estava viajando. Poxa, podia ter me avisado. Eu fiquei preocupada com você. Eu falei assim, senhora, me desculpa, eu vou avisar. Porque eu fiquei preocupada, eu fui na sua sala, você não estava. Eu falei, será que ele ficou doente? E ela é muito bonitinha, muito meiga. E ela falou assim, você tinha que ter me avisado, porque eu fiquei preocupado com você. Tá vendo? E aí eu falei, poxa, que gostoso que é ter alguém que sente falta da gente ali naquele momento. Que percebe que a gente está ali para acolher. E eu fiquei super feliz, porque eu falei, poxa, eu fiz falta. Que gostoso que ela sentiu que eu não estava ali. Né? É bonito ela perguntar. Né? Porque com certeza essa criança tem um sentimento de pertencimento a essa instituição, a esse local. Né? Isso é muito valioso. Exatamente. E, gente, eu acho que esse é um ponto que a gente passaria horas conversando. Eu acho que um outro ponto que eu já deixo aqui o convite para vocês, para a gente debater o cyberbullying, que daí a gente fala um pouco mais específico sobre esse mundo digital, sobre até não sei se existe isso, mas é o quanto que a pessoa se espelha nas redes sociais dos outros e se sente menos, né? Porque de repente ele olha lá o Instagram de fulano e tá feliz, e eu não estou, então eu estou me sentindo menos por isso. É quase que a pessoa se inferioriza pelo que acontece na internet, além das provocações todas que a gente falou aqui. Mas eu queria agradecer muito Márcia, a doutora Gianani, doutor Eduardo. Eu acho que a gente começou aqui uma iniciativa dentro do Plank Talks de tratar esse assunto. Eu acho que a gente tem temas que são super importantes a gente debater, como o racismo ou a questão das fobias que existem de gênero, fobia que existe de todos os tipos. Eu acho que a gente pode elencar uma série. Você que está nos assistindo, qual o assunto que você acha que seja mais interessante para a gente debater, para a gente trazer especialistas? E eu acho que não existe assunto relacionado à educação, relacionado a jovens, que a gente não possa trazer para essa mesa, que a gente não possa conversar, que a gente não possa debater, que a gente não possa trazer um pouco momentos de reflexão. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Queria aproveitar aqui esses minutinhos finais, de forma breve. Márcia, quer deixar algum recado, alguma palavra final? Eu quero sim. Eu acho que bullying é uma coisa que é um cuidado muito grande que a gente sempre teve, que a gente sempre trabalhou e que faz parte do nosso cotidiano. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, porque pode estar na sutileza, pode estar em diversas formas, mas eu acho que é importante buscar sempre parcerias, né? A escola está sempre parceira para colaborar, para ajudar e para falar o que tem visto. Pai, tô vendo em casa, olha, escola, observa aí para mim, vê como as coisas estão, enfim. Acho que essa troca pode ser muito rica, enriquecer, e quanto mais a gente for capaz de trocar, menos chance existe de a gente ter que lidar com esses conflitos nos ambientes que a gente vive. Perfeito. Gianani, quer deixar uma palavra final? A Márcia falou bem, falou
né, o que eu gostaria de ter falado também. Então, faço, né, das palavras dela, as minhas palavras, e vou deixar aqui a sugestão, né, de um livro que não é especificamente sobre bullying, né? Quem quiser, obviamente, conhecer mais sobre o assunto, tem muita publicação já, né, que vocês podem buscar, mas esse livro realmente eu tenho indicado, né, para os pais, que fala sobre a tecnologia na infância, tá? De uma psiquiatra, mãe de 3 filhos, maravilhosa, ela traz as vivências dela, inclusive com os filhos. Então, assim, a linguagem é muito direcionada aos pais. E aqui ela vai tratar também sobre o cyberbullying. Tá bom, vamos deixar a indicação do livro aqui nas descrições do vídeo, né? Então, você se interessou, mostra um pouquinho para a câmera a capa, só para as pessoas se identificarem, tá ali. Quer que eu mostre daí? Eu quero. Tá aqui, né? Tecnologia na infância, criando hábitos saudáveis para crianças em um mundo digital. Shimi Kang, premiada psiquiatra de Harvard. Muito bem. Doutor Eduardo, obrigado, Dê. Doutor Eduardo. Eu vou encerrar citando Amos Oz, que é um autor... Esse aqui é um dos vários livros dele, é um autor de Israel, que faleceu em 2018. E ele tem uma obra que é Como Curar um Fanático. Essa aqui, mais uma luz... Ela fala sobre fanatismo, fé e convivência no século XXI. Ele fala, no Como Curar um Fanático, a grosso modo, que você cura um fanático com humor. Porque o fanático não tem humor. Então, você cura o fanático com humor. E eu diria que você... Ele fala um pouco sobre isso, mas você cura o ódio, e eu vou voltar nesse negócio do discurso de ódio, que eu acho que é muito atual, você cura o ódio com amor. Então, assim, eu queria dar os parabéns ao Planck, desde o ano passado acompanho mais de perto, mas essa iniciativa das virtudes, por exemplo, o Planck semeia diariamente o amor. Eu acho que esse é o caminho, essa empatia, esse amor, esse entendimento. E eu acho que o aluno do Planck, ele já está num outro nível, graças a Deus. Ele está num nível que ele é um aluno já preparado para transmitir o amor para fora. Ele já está num nível acima. Não é a realidade do Brasil, evidentemente. Então, assim, parabéns ao Planck. Eu acho que a minha mensagem final é essa. A gente cura o ódio, e aí tem bullying tudo por trás, é com amor mesmo. Poxa, é difícil falar alguma coisa depois disso. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Obrigado à generosidade do tempo de vocês. Eu sei que a agenda é super apertada, mas que conseguiram ali um tempo para estar aqui conosco, para se prepararem para esse momento. Márcia, muito obrigado por estar aqui, é sempre um prazer. E para você que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo com alguém, manda para o seu colega, manda para o seu amigo, recomenda para o seu pai, para que ele assista, manda o link do vídeo e comenta aqui embaixo, fala qual a próxima pauta que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o Planck Talks. Volto a dizer, não tem assunto relacionado à educação que a gente não possa trazer para essa mesa e trazer um pouco de conhecimento. Gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo Planck Talks. Tchau, tchau.